Olá, futuro da indústria! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Senai Play. Então, vocês lembram a série de vídeos da Mitutoyo em parceria com o Senai que a gente falava sobre CEP digital? Hoje, Osmar Miranda da Mitutoyo vai trazer como utilizar recursos instrumentais para o CEP, para o controle estatístico de processo. Então, se esse tipo de assunto te interessa, se inscreve no canal Senai Play, curte esse vídeo e vamos embora aprender! Bom, boa tarde a todos então. Para quem está chegando aí agora, eu sou o Osmar. A gente vai falar hoje sobre algumas ferramentas, que a gente tem para auxiliar a coleta de dados, a análise de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá. Bom, já inicio aí com os meus contatos. Caso algum colega queira me contatar depois, já tem os meus contatos, ok? Olha lá, vou aumentar um pouco mais o áudio aqui. Vamos ver se melhorou. Beleza, pessoal, ó. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar diretamente dos produtos, das ferramentas em si, vamos falar um pouquinho sobre o processo de fabricação, sobre basicamente as influências que um processo de fabricação tem e como que a gente vai fazer para analisar essas influências, para quantificar, para saber se existe algum processo. Basicamente, num processo de fabricação, a gente vai ter influências de várias partes que vão trabalhar em conjunto para chegar nesse nosso resultado, que é um produto. Os principais são, basicamente, a matéria-prima, a peça, as pessoas e a máquina. Todas essas influências em conjunto vão chegar no nosso resultado. Ok? E como é que a gente faz, como é que as empresas hoje fazem para quantificar isso, para saber e avaliar essas influências? A primeira delas é a medição. Então, a gente faz a medição, avalia as especificações dimensionais do produto e a gente chega, basicamente, a avaliar a qualidade da nossa peça. Mas, o que a gente faz com essa medição? Até para onde eu levo ela? O que eu faço com essa valiosa informação do nosso processo? Porque hoje todas as empresas medem, mas onde é que está a dificuldade, Osmar? Por que a gente tem tantos recursos para melhorar? Onde que eu vou melhorar isso? Basicamente, essa medição a gente faz em um laboratório, na máquina, com instrumentação, com máquinas, mas a gente faz e coleta essas informações de uma maneira ineficiente. Por exemplo, eu pego as medidas de um paquímetro, de um dispositivo, demora muito tempo até ela chegar aonde eu quero, para analisar, para saber como que essa máquina está funcionando. Por exemplo, vou colocar aqui na tela, vou até fazer uma pergunta para os colegas que estão assistindo. Quem já viu aqui na empresa ou na sua própria empresa uma imagem como essa, uma planilha como essa? Quem aqui já viu uma planilha preenchida manualmente como essa? Aí de cara a gente já consegue perceber a desvantagem de utilizar uma ferramenta desse tipo, que seria anotação manual. Eu às vezes não tenho confiabilidade no que o meu operador está escrevendo, ele demora muito tempo para fazer isso, essa informação depois ela vai para um lugar, vai lá para a metrologia, demora muito para eu digitalizar. Quem já viu isso aí sabe que é muito complicado, mas ela ainda, infelizmente, é a realidade. E a gente vai falar hoje, no evento de hoje, quais são as ferramentas que podem resolver isso, que podem ajudar a resolver esses problemas. Porque aplicações como essa a gente vai perder muito tempo, a gente vai perder confiabilidade, ok? Bom, ainda descrevendo um pouco mais sobre isso, como é que funciona? Então o operador ele tem lá o seu instrumento de medição, ele faz a medição lá, pega lá o seu instrumento, pega uma pecinha, ele vê o valor na tela, ele mesmo já faz a sua avaliação, e fala, não, essa peça está ok, e ele vai lá e escreve no papel. Logo em seguida, depois do encerramento do trabalho do operador, essa planilha vai para o ambiente lá da metrologia, da qualidade, e o pessoal vai registrar esses valores no computador. E aí perde mais tempo ainda, é mais trabalho,
mais erros que podem acontecer. Tá? Beleza, Osmar. Então, aonde que está os recursos? Como que eu vou melhorar essa sequência, que é a minha realidade? Basicamente, a gente vai transformar isso nisso. Basicamente e unicamente a execução de aperto de um botão, onde eu consigo enviar os dados para o meu computador. Então, o operador ele vai fazer a medição, ele pega a peça, faz a medição dele, né? Ele pressiona um botão e esse valor já está sendo automaticamente registrado no computador. Não tem nenhuma interferência no meio, não tem nenhuma falha, né, nesse processo. Okay? Então, basicamente, isso é a ideia do sistema de transmissão. Uma das ferramentas de melhoria do nosso objetivo. O objetivo inicial qual era? Quantificar a influência daquelas partes. Da peça. Onde está o meu problema? Está na peça? Está nas pessoas? Está na máquina? Aonde está o problema? Então, esses recursos vão nos ajudar a identificar e quantificar essas influências. Beleza? Então, basicamente a gente vai falar de algumas ferramentas. E a primeira delas, né, desculpa, deixa eu voltar aqui. A primeira delas é sistemas de transmissão. Mas a gente também vai avançar um pouco também e falar sobre o sistema de gerenciamento de dados. Tá? Que seria a parte depois que eu já registrei para onde essas informações vão. Ok? Bom, falando de uma maneira geral, os sistemas de transmissão da Mitutoyo são divididos em dois. Sistemas de transmissão sem fio e sistema de transmissão com fio. Né? Então, vamos lá. O primeiro deles é o sistema de transmissão sem fio, o Wave. Alguns já devem conhecer, poucos não conhecem, mas é o sistema de transmissão que a gente utiliza comunicação por radiofrequência. Então, basicamente no nosso computador, no computador onde vai receber as informações, a gente coloca um receptor e nos nossos instrumentos, veja só, a gente coloca o transmissor. Então eu vou voltar aqui para a minha câmera. Para quem está vendo aqui, ó, então eu estou com aquele instrumento que eu mostrei inicialmente, é um paquímetro, né? Mas para que vocês possam ver, na traseira do paquímetro, ó, ele tem esse transmissor. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Nós temos esse transmissor. É uma adaptação bem, tem um visual bem limpo, né? Bem versátil, não atrapalha o operador na operação, tanto para o paquímetro quanto para o nosso micrômetro. Veja aqui, ó. Então, esse aqui é o modelo do micrômetro, ok? Certo? Então, basicamente, o operador ele faz a medição e pressiona o botão, o dado ele já é transferido automaticamente para a nossa planilha num computador, por exemplo. Osmar, ela funciona no meu software, ela funciona no meu Excel? Sim. Essa ferramenta você pode utilizar em qualquer ambiente de coleta de dados, tá? É bem simples de configurar, bem simples de utilizar. Beleza, pessoal? Vamos avançando então. Bom, algumas das características desse sistema de transmissão Wave, né, que eu estou comentando aqui, voltando aqui para a apresentação, é que por ser radiofrequência, né, a gente tem algumas vantagens. Por exemplo, a mais clara de todas, obviamente, é a mobilidade. Então, eu consigo ficar a uma distância do meu receptor de até aproximadamente 20 metros. Isso garante que, às vezes eu estou medindo uma peça um pouco grande, ou o meu operador ele tem várias máquinas onde ele trabalha. Isso permite que ele consiga trabalhar de uma maneira bem flexível, sem nenhum problema. Ouvindo o bip do instrumento, né? Se ele ouvir esse barulhinho aqui, perfeito, ele já está recebendo os dados, já sabe que o dado chegou lá. Né? Então, se ele tiver de uma grande distância, ele ainda continua trabalhando. Né? E o que mais ainda, Osmar? O que eu posso atingir com esse sistema? O que mais de benefícios? Né? Se eu tenho um receptor no meu computador, eu posso vincular, sincronizar, né, até 100 transmissores por receptor. Então, por exemplo, eu tenho lá uma operação que o meu operador, além de usar várias máquinas, ele usa um conjunto bem grande de instrumentos, vários súbitos, vários micrômetros, paquímetros. Como é que eu vou sincronizar tudo isso com o sistema? É possível? Sim, é possível. Por quê? Vou voltar aqui para a câmera, cada um desses transmissores aqui, que ficam acoplados no instrumento, cada um deles tem uma identificação única.
E essa identificação única faz que quando os dados são entregues ao receptor, o receptor sabe de quem é esses dados e consegue separar facilmente, né? Então, o que a gente garantiu aqui? A confiabilidade na medição e no registro, né, principalmente, porque o operador ele vai ver o valor na telinha e vai simplesmente se preocupar em apertar um botão, somente isso, né? E aí, ele vai garantir um monte de outros benefícios em cima disso. Beleza, pessoal? Bom, o que mais de benefício eu consigo atingir com o sisteminha Wave? Né? Basicamente, os sistemas de transmissão da Mitutoyo, tanto sem fio quanto com fio, são sempre sistemas que a gente adapta os nossos instrumentos. Eu insiro um transmissor, eu conecto um cabinho, eu faço alguma adaptação nos instrumentos. Por quê? Nossos instrumentos de muitos anos atrás possuem os mesmos, vou voltar para a câmera, os mesmos conectores. Veja só, esse aqui é um paquímetro convencional, basta ele ter essa saidinha aqui, esse conector aqui, ó, que eu posso conectar esse transmissor bem aqui, ó. Pronto, está funcionando. Então, se esse paquímetro aqui, ou se algum outro instrumento de medição for levado para uma calibração, para manutenção, basta eu pegar ele, desconectar o transmissor e conectar no próximo e continuar trabalhando, sem perder a minha configuração. Isso é uma vantagem bem interessante, né? Outra vantagem interessante é o quê? Consumo, né? Mesmo sendo sem fio, por utilizar radiofrequência, a gente tem aproximadamente, aí, falando da vida útil, né, da bateria do transmissorzinho, de até cerca de 400 mil vezes eu pressionar o botão que aquela bateria vai aguentar, né? Então, a gente está falando em bastante tempo, né? Não vai dar dor de cabeça em ficar toda hora trocando de bateria, não vai ter esse problema, ok? Também falando em sistemas por radiofrequência, né, ele é homologado à Anatel, né? Então tem toda a certificação, todos os testes foram feitos e tem essa homologação da Anatel, um órgão nacional, ok? Ok, sobre o método de funcionamento, como é que ele funciona, Osmar? Novamente, então olha lá, está ilustrado na tela, né? Nós temos um computador, ele está conectado lá com o seu UAVR, né, que é o receptor. Não cheguei a mostrar para vocês, ó, é esse cara aqui, ó, tá? Esse carinha aqui está conectado lá no meu computador, né? Ele conectado ao PC. Depois, após eu fazer o sincronismo dos transmissores com o receptor, basta eu enviar os dados e ele vai chegar lá e vai ser registrado, né? Pode ser do mesmo instrumento, como também pode ser de instrumentos diferentes, não tem problema. Você pode utilizar vários sem problema algum, ok? Para configurar, ele vem acompanhado de um softwarezinho chamado WavePack para fazer simplesmente a configuração e o uso básico. Beleza, pessoal? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida aqui na parte do sistema Wave? Tranquilo? Vamos avançar então para o próximo, que é o sistema de transmissão com fio chamado Input Tool, né? O sistema Input Tool, ele é um dos maiores em termos de custo-benefício, né? Onde eu tenho a maior praticidade e simplicidade de todos os sistemas de transmissão. Por quê? Basicamente, é o que está na tela aí, ele vai sair do instrumento de medição. Então, eu estou com o instrumento aqui, vai conectar um cabo no instrumento e ele vira USB na outra ponta. É só você conectar ele no seu PC e já está funcionando. Não tem configuração, não tem instalação de nada. A gente chama esse sistema de, que está aí na tela, ó, plug and play. Você conectou o cabo, ele igual ao nosso mouse. Na hora que a gente conecta o mouse no computador, a gente não precisa instalar nada. Conectou o mouse, está funcionando. Mesma coisa com o sistema Input Tool. Conecta no instrumento, conecta no PC, ele está funcionando, né? As características dele é o quê? Eu vou ter até 2 metros, né, de comprimento do cabo, né? Então eu tenho essa restrição de mobilidade, mas é um sistema muito fácil de utilizar. Então, com pouquíssimo investimento, você consegue registrar os dados dos seus paquímetros, micrômetros, traçador de altura, tudo que tiver saída de dados, você consegue colocar e registrar os dados de medição. Beleza, pessoal? Esse mais ou menos é como funciona o Input Tool. Sobre algumas características desse sistema, para você saber, pô,
queria implementar um sistema como esse nos meus instrumentos. É possível? Basicamente, a gente vai ter que atender alguns pré-requisitos. Na verdade, um único. É o conector do instrumento. Se o seu instrumento tiver um conector de saída de dados, como esse que está aí na tela, alguns desses que está aí na tela, você já está apto a inserir um sistema de transmissão nesse instrumento, né? E até os modelos antigos, veja que eu coloquei na imagem também um micrômetro antigo, instrumentos antigos eu também posso utilizar o sistema de transmissão, tanto o sem fio quanto o sistema por radiofrequência, por cabo. Beleza, pessoal? Bom, sobre os itens que constituem, né, o sistema de transmissão, basicamente, nesse caso aqui, deixa eu voltar para a câmera, no caso do paquímetro, do micrômetro, ele é um pouco menor, um pouco pequenininho. Então, nesse conjunto que está na minha mão, ele tem o transmissor, que é esse cara aqui, e tem um conectorzinho, tá? Esse conector é o que faz a interligação do instrumento com o transmissor, tá bom? Então, você sabendo o conector, é muito fácil de consultar aí na traseira, normalmente fica na traseira ou na parte superior do instrumento, você vê o formato do conector. Então, ele tem um cabo de conexão e o transmissorzinho. Beleza? Para os relógios, né, instrumentos que ficam normalmente em dispositivos ou às vezes até móveis, existe um acessóriozinho onde eu posso fixar o transmissor para não haver danos, né? Então eu posso fixar o transmissor para ele não ficar solto. No caso, por que existe isso para o relógio? Né? No caso está a imagem de um paquímetro, mas vamos focar na parte do relógio. Porque existem diversos formatos de relógio, né? Então não existe um transmissor como este da imagem que eu consigo fixar e ele ter o formato do instrumento. No caso do relógio, ele é um pouco diferente, tá bom? Na parte do Input Tool, como eu comentei, extremamente simples, até para você saber quais são os pré-requisitos. Veja na imagem, é só você descobrir o conector e ele já vira USB e já está funcionando. Beleza, pessoal? Então, ok. Falei bastante. Existe também essa versão aqui para cabo, né? Para pedal. Então, pessoal, eu falei bastante. Vamos comentar aqui sobre como isso funciona. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela uma ferramenta de coleta de dados, tá? Já comento para vocês como funciona. Então, no meu computador eu estou usando aqui o Wave, tá? O sistema sem fio. Ele já está sincronizado lá. Tem uma carta de controle ali na tela, mas não tem problema. Então, eu faço a medição aqui. Né? Dado na tela, eu pressiono o botão. O valor chega lá na carta, sem dificuldade alguma. Imediatamente o valor ele é registrado na minha ferramenta de coleta de dados. E eu vou trabalhando sem problema algum. Isso pode ser no Excel, pode ser em qualquer outro software, qualquer ferramenta que você tenha uma funcionalidade de receber dados de medição, você consegue simplesmente configurar rapidamente e fazer o uso. Beleza, pessoal? Bom, então até aqui eu falei sobre os sistemas de transmissão, que são os recursos de hardware, né? Recursos físicos, que permitem que a gente pegue do instrumento e transfira para o computador. Mas, Osmar, depois que eu cheguei e enviei os dados para o PC, o que eu faço com essa informação? Para que eu uso ela? Né? Então, a Mitutoyo ela possui uma ferramenta que é um software de gerenciamento de dados chamado MeasureLink. Eu vou comentar, na verdade é esse que eu mostrei para vocês, eu vou comentar mais ou menos como ele funciona e aí depois a gente comenta na prática, a gente faz umas variações aqui, faz uma demonstração rápida, ok? Mas basicamente aqui, depois que a gente registrou os dados de medição, que a gente recebeu tudo com confiança e velocidade, eu posso analisar isso historicamente, ou de um processo, né, continuamente, que isso vai nos trazer muitos benefícios. Vamos saber como isso funciona. Ó. Basicamente, a gente vai aplicar aqui nesse momento algumas ferramentas do CEP. Né? Então, CEP, para quem não conhece, vamos comentar aqui rapidamente, é mais uma das ferramentas da qualidade. Né? Muitos de vocês devem conhecer, por exemplo, ó, FEMEA, Seis Sigma, PDCA. O CEP é mais uma dessas ferramentas. Tá?
Então, ele vai utilizar basicamente de conceitos estatísticos, né, cálculos estatísticos, para avaliar numericamente qual que é a performance do nosso processo, né? E o importante, muito interessante, é que eu consigo ter avaliações tanto numéricas, gráficas, né? E eu consigo saber numericamente qual é a influência daquelas partes que a gente comentou de um processo, né? Então é uma ferramenta bem interessante de análise. Bom, uma das principais ferramentas do CEP são as visuais, as gráficas, né? Onde um simples gráfico pode me mostrar coisas que com números não conseguiria identificar, né? Por exemplo, vou colocar aqui na tela um exemplo, que é um operador fazendo medições, ele já está melhorando o seu processo com o sistema de transmissão, então ele faz a medição, pressiona o botão, produz mais peças, faz a medição, pressiona o botão. E aí ele colocou isso num gráfico, não se preocupou com os números nesse momento, não se preocupou com o cálculo, ele simplesmente colocou 3 zonas, que é uma zona boa, das medições boas, uma zona de atenção e uma zona de fora de tolerância. Colocou os limites. E cada medição que ele fazia, ele enviava para o software, que ele plotava os pontos nesse gráfico. E, pensando simplesmente nos pontos no gráfico, ele conseguiu identificar um problema no processo, que é aquela que está destacado ali, que é uma tendência linear. Utilizando aquela planilha que eu mostrei no começo, lembram? Que eu mostrei uma planilha feita à mão. Como é que a gente conseguiria avaliar um evento como esse? Identificar um problema como esse? O que significa essa tendência, Osmar? Basicamente, os valores estavam aumentando tanto, sequencialmente, que poderia acontecer que uma hora esses valores iam sair da tolerância. Ia estar completamente fora de controle. E aí o operador ia começar a fabricar peças ruins, né? Então o software, a ferramenta gráfica, conseguiu mostrar para ele isso antes de acontecer, para ele tomar uma ação. Ok? Então, existem outras ferramentas, como por exemplo o histograma, que mostra historicamente de uma maneira bem clara como que está a performance do processo ao longo do tempo, né? Essa é uma ferramenta também bem interessante de visual, de você ver como está a dispersão dos dados do processo, né? Se está com muito desvio, se tem muita variação, se tem pouca variação. Isso é importante para a gente pensar em melhorias, talvez de ferramentas, alguma coisa pensando na fabricação daquele produto, né? Outra informação bem interessante que também está presente aqui, até comentei na parte do gráfico, né, que são os eventos, né? Esses eventos aqui que estão na tela são eventos que o MergeLink controla, que é o software de gerenciamento de dados. Basicamente, se algum desses problemas acontecerem, ele vai te dar um alerta. Então, se acontecer um fora de tolerância, se acontecer uma tendência linear, veja, o segundo exemplo ali é um desvio, né? Os dados estão para um lado da tolerância. Isso quer dizer que você não está tendo muita segurança, que pode ser que facilmente ele saia da tolerância para esse lado, né? Então esse evento ele também pode nos orientar e nos avisar quando acontecer. Então aqui na tela tem um exemplo, né? Que o software, aí a tela do software funcionando, do real time, do MergeLink, né? Onde ele tem no meio ali um fora de tolerância, uma hora vai acontecer um fora de tolerância e ele vai dar um aviso na tela. Okay? A gente vai ver isso também na prática, vamos lá. Um outro ponto interessante também é que existem informações que são importantes de serem registradas, mas que não necessariamente são os dados de medição. Elas são chamadas de rastreabilidade. Então lembra no início que eu comentei sobre máquina, peça e pessoa? Basicamente, essas são as mais básicas, existem outras, né? Mas essas também são informações de rastreabilidade. E dentro do software, a gente também consegue inserir isso. Por exemplo, ali tem o controle de operador, que no caso sou eu, operador Osmar, onde fez aquelas medições. Depois acabou o turno do Osmar, entrou um outro operador, mas serão outras medições. Para uma análise futura, pensando como que é a atividade de cada operador, é importante de você garantir essa informação, né? Então isso pode ser operador, isso pode ser máquina, isso pode ser matéria-prima, lote, turno, pode ser o que for.
qualquer informação que você queira registrar, você pode inserir como um campo dentro do Merge Link, para gerenciar e para garantir essa coleta dessa informação. Beleza? Bom, vamos comentar um pouco sobre o software então. Ó, voltei com ele aqui na tela, tá? Como ele está funcionando aqui, deixa eu colocar aqui para eu ver. Eu criei aqui um produto, né? Que é basicamente essa caixinha aqui, ó. Então eu tenho um lote de peças, ó. Esses são os meus produtos. São pinos, né? E aqui eu quero fabricar esses pinos. Eu sei a dimensão dele e sei as tolerâncias. Então eu quero controlar o diâmetro do pino. E eu coloquei uma tolerância ali, ó, de mais ou menos meio milímetro, né? E aí eu construí o meu plano de controle, né, meu plano de inspeção. E eu pego aqui o meu instrumento, que está aqui, né? Então eu quis controlar aqui informações de rastreabilidade, que foi o que eu mostrei. Eu tenho cliente, máquina e operador. Então eu consigo saber que máquina que está produzindo, para quem que são essas peças e quem que está produzindo, né? Então eu vou lá, pego uma pecinha, faço uma medição, pressiono o botão, o valor está lá. E continuo o meu trabalho sem problema algum. Produzo peças, meço e envio. Aconteceu algum problema, o software me avisa. Por exemplo, vou mandar aqui um fora de tolerância, vou forçar um fora de tolerância aqui, ó. Ele me dá um alerta na tela falando que aconteceu um fora de tolerância, ok? Pinta até de vermelho em volta e tal. Mas e se esse problema aqui não era isso? O operador simplesmente apertou o botão sem querer, ele quer medir novamente para ver se é realmente isso. O que ele pode fazer? O que o sistema pode ajudar ele a fazer? Basicamente, veja só, aqui no transmissor eu posso apertar e segurar o botão, vou voltar para o Merge Link lá, ó, apertar e segurar o botão, quando começar a piscar, ele apaga a última medição que ele fez. Então, essas pequenas funções, né, ajudam aí bastante o processo de trabalho dos operadores, né? Isso ajuda bastante. Beleza? Então, voltando aqui para o software, né, o Merge Link, como um software de gerenciamento de dados, né, aqui, essa ferramenta que eu mostrei para vocês, nesse momento, ela basicamente é de análise local, né? Eu estou trabalhando aqui na minha máquina e eu estou fazendo as minhas medições e tendo meu registro de dados. Mas e se eu tenho várias estações, se eu tenho vários ambientes trabalhando? Como é que eu consigo configurar isso? Existe um dos módulos também do software, né? O Merge Link, ele é um conjunto de várias ferramentas, né? Então eu tenho análise em tempo real, que é o real time, e eu também tenho monitoramento remoto. Eu consigo fazer um monitoramento remoto das minhas medições. E veja só, aqui do meu lado, vocês podem ver, eu tenho um tablet, né, onde eu estou vendo aqui todas as medições aqui do nosso showroom, de onde a gente está aqui, né? Então eu vou colocar na tela para vocês verem, ó. Essa aqui é a tela do tablet. Se vocês estão conseguindo ver aí, ó, pessoal, se vocês puderem me falar. Então, essa é a tela do tablet, eu estou com um módulo de monitoramento, tá? Onde eu consigo ver todas as máquinas do nosso showroom funcionando. Elas estão mandando dados em tempo real, né? E interessante é o seguinte, em cima eu tenho os dados, né? Eu tenho as medições, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um gráfico de histograma, onde eu tenho uma visualização geral, né, de todas as medidas. E embaixo eu tenho os eventos que estão acontecendo, né? Então eu posso registrar aqui, por exemplo, fora de tolerância, aconteceu uma tendência linear, ele já me mostra, que ele já me fala qual que é a estação que está acontecendo esse problema, ele me fala quando aconteceu, qual cota, me dá todas as informações, para me munir de informações para eu tomar ação corretamente, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui um fora de tolerância, depois eu tive aqui um retorno dos dados, né? Então eu posso trabalhar em cima disso, né, aqui na visualização, ok? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aqui? Tá funcionando legalzinho aí? Vocês estão vendo a tela? Então, ó, caso aconteça um fora de tolerância nesse momento aqui,
eu vou conseguir ver aqui nessa visualização log. Tá bom, pessoal? Então, vamos avançar então. Beleza. Então, vou voltar aqui para a minha apresentação. Opa! Né? Então, como que a gente pode aplicar essa ferramenta que eu mostrei para vocês? Aqui tem um exemplo, um conceito bem interessante, que é qualidade assegurada. Então, você tem a sua empresa e, além do produto que você fabrica, você pode também controlar os seus fornecedores, né? Então, sei lá, você tem uma aplicação em outra empresa, em outro setor, em outro departamento, que está fazendo o registro dos dados, por exemplo. E aí, você quer saber em tempo real como que essas medidas estão fazendo, como é que esses seus fornecedores estão trabalhando, né? Então, como é que funciona hoje? Basicamente, o fornecedor ele fabrica as peças e depois de um tempo ele gera um relatório e te envia. Ou já vem junto com o lote e tal. Mas e se, ao invés de ser esses relatórios sob demanda, né, que depois de um fim de um lote ele é feito, imagina se enquanto o seu fornecedor está fazendo as peças, você conseguisse controlar e visualizar as medições que eles estão fazendo, com confiabilidade e em tempo real. O software, o Mergelink, consegue fazer isso. Basicamente, ele teria lá o real time na máquina dele, lá na empresa dele, né? Os dados todos são armazenados num banco de dados, né? Para a gente destacar aqui uma característica bem interessante, é que o software Mergelink, ele trabalha com banco de dados SQL, né? Então, é uma estrutura de dados já própria para receber dados de medição, né? Vários dados, né? Com grande segurança e facilidade de acesso, só que esses dados estariam na nuvem. Então, teria o real time na empresa e o Process Manager, que é esse módulo que eu mostrei aqui para vocês, funcionando em tempo real, conectados. Então, você consegue fazer essa visualização em tempo real. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Comparando aqui em termos de implementação, né? Eu teria que trabalhar em toda a parte de identificação dos meus meios de medição, dos sistemas de transmissão, depois eu teria que começar a fazer análise, gerar os gráficos, fazer vários cálculos. A gente fez uma estimativa aqui, mais ou menos uma análise, né? Como que seria essa implementação na nossa empresa se a gente utilizasse diferentes maneiras, tá? A primeira delas seria com aquele processo primeiro que eu mostrei para vocês, da planilha, por exemplo. Se eu estivesse usando simplesmente anotação manual, depois de ter que digitar isso no computador, como que eu teria, quanto tempo eu teria que gastar para implementar de maneira fidedigna, né, o CEP na minha empresa? A gente fez a estimativa aí mais ou menos que cerca de 1 ano até você conseguir implementar isso com processo manual, né? Se fosse, por exemplo, com o Excel, né, já facilitaria um pouco. O Excel já nos ajuda a calcular, a criar alguns gráficos, mas mesmo assim a segurança e a tratativa dos dados seria um pouco diferente. Mas utilizando uma ferramenta como, por exemplo, o Mergelink, que é um software dedicado para gerenciar dados, não só de metrologia dimensional, pesos, pressão, medidas elétricas, qualquer coisa que você queira registrar, o software ele armazena e ele te mostra em tempo real como elas estão variando, né? Com várias ferramentas de análise estatísticas, não só essas simples que eu mostrei de carta de controle, coisas mais avançadas como probabilidade, cálculos de índices de capabilidade, tudo isso usando uma estrutura de dados bem robusta, bem interessante. Beleza, pessoal? Mais ou menos a gente teria aí a estimativa de 1 mês para implementar isso com uma ferramenta como essa. Bom, eu gostaria de comentar aqui um pouco mais e tirar algumas dúvidas do pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Estamos chegando ao fim da nossa apresentação, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai conversando, mas
voltando aqui para a apresentação, ficamos à disposição aí para fazer alguma demonstração. Se vocês querem testar essas ferramentas, basta entrar em contato com a gente, que a gente pode disponibilizar isso para vocês, tá bom? Então, agradeço aí a atenção de todo mundo que esteve com a gente. Se tiver alguma dúvida, eu estarei aqui no chat para conversar com vocês. Tá bom, pessoal? Então, mais ou menos era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E muito obrigado para todo mundo. Beleza? Senai Lovers, chegamos ao final do vídeo sobre recursos instrumentais para controle estatístico de processo. E aí, me diz o que é que você achou interessante sobre o que Osmar Miranda falou sobre esse assunto, tá? E mais uma vez, se você não é inscrito no canal Senai Play, se inscreve e curte esse vídeo que a gente vai fazer com que o YouTube entenda que esse assunto é relevante. Beleza? Até os próximos vídeos. Abraço!